Existe um detalhe interessante sobre as maiores árvores da natureza. Aquilo que realmente as mantém vivas quase ninguém consegue ver. As pessoas olham para os galhos, admiram a altura, observam os frutos, se impressionam com a imponência, mas raramente pensam na parte mais importante da árvore. Porque a verdadeira força nunca esteve naquilo que aparece. Sempre esteve na profundidade das raízes. E talvez esse seja um dos maiores problemas do mundo moderno. Vivemos em uma geração fascinada pela aparência da força, mas distante da construção da profundidade. As pessoas querem resultados rápidos, estabilidade imediata, crescimento visível, reconhecimento constante. Querem construir uma vida forte sem fortalecer aquilo que sustenta a própria vida. E então começam a surgir pessoas aparentemente bem-sucedidas, mas emocionalmente frágeis, que parecem confiantes, mas desmoronam diante de críticas, que aparentam estabilidade, mas entram em colapso quando enfrentam perdas, rejeições ou momentos de pressão. Porque existe uma diferença enorme entre parecer forte e realmente ser forte. E talvez a vida esteja tentando ensinar algo que muita gente ainda não entendeu. O que sustenta alguém nos dias difíceis não é aquilo que ela mostra ao mundo, mas aquilo que foi construído silenciosamente dentro dela. É exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Mas antes da gente começar, já se inscreve no canal seguindo para cima, porque aqui a gente não fala apenas sobre motivação passageira. Falamos sobre construção interior, fortalecimento emocional e transformação verdadeira. Ative o sininho e venha fazer parte dessa jornada. Porque evolução não acontece por acaso, ela acontece por decisão. E se você decidiu crescer, então esse é o seu lugar. Segue com a gente, seguindo para cima. Existe um antigo provérbio oriental que diz: uma árvore que cria raízes profundas resiste até o vento mais forte. E talvez essa frase carregue uma das maiores verdades sobre a vida humana. Porque o vento sempre existirá. Sempre haverá dias difíceis, perdas inesperadas, pressões emocionais, crises financeiras, decepções, rejeições e momentos em que tudo parece balançar ao mesmo tempo. O vento não escolhe idade, posição social ou nível de inteligência. Ele chega para todos. Mas enquanto alguns desmoronam diante das tempestades, outros permanecem firmes mesmo sendo atingidos pelas mesmas circunstâncias. E isso revela algo muito importante. O problema nunca foi apenas a intensidade do vento, mas a profundidade das raízes. Vivemos em uma geração que aprendeu a valorizar aquilo que aparece, mas perdeu o respeito pelo que sustenta. As pessoas querem frutos sem raízes, querem reconhecimento sem construção, querem estabilidade emocional sem autoconhecimento, querem prosperidade sem disciplina. Tudo precisa ser rápido, visível e imediato. Só que a natureza não funciona assim. E a vida também não. Tudo aquilo que possui profundidade exige tempo. Exige silêncio. Exige resistência. Exige desenvolvimento invisível. Carl Jung dizia algo extraordinário. Quanto mais uma árvore deseja tocar o céu, mais profundamente suas raízes precisam descer. Jung compreendia que crescimento exterior sem profundidade interior produz fragilidade. E talvez esse seja um dos maiores problemas da nossa geração. Muitas pessoas cresceram em aparência, mas não em estrutura. Desenvolveram imagem, mas não identidade. Construíram visibilidade, mas não maturidade. E por isso vivem emocionalmente vulneráveis a qualquer vento. Uma crítica as destrói. Uma rejeição redefine completamente seu valor. Um fracasso faz com que desistam de si mesmas. Porque quem constrói a vida apenas do lado de fora vive sempre ameaçado por aquilo que acontece do lado de dentro. A natureza ensina silenciosamente aquilo que muitos seres humanos ignoram. Estudos botânicos mostram que árvores expostas ao vento desenvolvem raízes mais profundas justamente para sobreviver às tempestades futuras. Árvores excessivamente protegidas tendem a desenvolver raízes superficiais e frágeis. Isso é impressionante porque revela algo essencial sobre o crescimento humano. Excesso de conforto pode produzir fraqueza emocional. Há pessoas que passaram a vida inteira evitando qualquer desconforto. Fogem da dor, da crítica, da responsabilidade, da pressão, da disciplina. Querem uma vida forte vivendo de forma emocionalmente frágil. Mas profundidade não nasce na facilidade. Para resistir às adversidades cotidianas é necessário desenvolver a inteligência emocional, e para isso, foi escrito o livro Sucesso Emocional, do professor Henrique Lumin. No livro, o autor aprofunda a maneira como as emoções influenciam diretamente resultados financeiros, decisões profissionais e crescimento pessoal, mostrando que prosperidade não depende apenas de esforço, mas também da capacidade de administrar sentimentos, crenças e comportamentos internos.
A obra propõe uma reflexão importante sobre como emoções mal resolvidas podem sabotar oportunidades, relacionamentos e até a construção de estabilidade financeira. Uma leitura extremamente relevante para tempos em que tantas pessoas vivem emocionalmente sobrecarregadas tentando sustentar uma vida produtiva. Já Sêneca dizia que as dificuldades fortalecem a mente assim como o esforço fortalece o corpo. O sofrimento, quando compreendido corretamente, pode produzir expansão interior. O problema é que hoje muita gente acredita que amadurecer significa nunca sofrer. Mas isso é impossível. A dor faz parte da existência humana. A questão não é se você sofrerá. A questão é o que o sofrimento produzirá dentro de você. Porque a dor tanto pode aprofundar uma pessoa quanto destruí-la. Duas pessoas podem passar pela mesma tragédia e sair completamente diferentes dela. Uma emerge mais consciente, mais forte e mais sábia. A outra emerge amarga, ressentida e emocionalmente quebrada. O vento foi o mesmo. A diferença estava na raiz. Friedrich Nietzsche afirmou: aquilo que não me destrói me fortalece. Mas essa frase não significa que toda dor automaticamente fortalece alguém. Há pessoas que sofrem e apenas acumulam trauma. O que transforma sofrimento em força é o significado construído a partir da experiência. E talvez ninguém tenha entendido isso tão profundamente quanto Viktor Frankl. Sobrevivendo aos campos de concentração nazistas, ele percebeu algo impressionante. Alguns homens perdiam tudo e ainda conseguiam preservar sentido interior. Frankl escreveu que quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Isso é raiz. Raiz é aquilo que permanece quando tudo externo desaparece. Porque qualquer pessoa parece forte quando a vida está confortável. Qualquer pessoa demonstra confiança quando está sendo admirada. Qualquer pessoa sorri quando tudo funciona. Mas o vento revela profundidade. A crise revela estrutura. A dor revela identidade. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas entram em colapso emocional quando perdem coisas externas. Porque passaram anos construindo valor em cima daquilo que era instável. Construíram identidade em dinheiro, aparência, aprovação, reconhecimento ou relacionamentos. Só que tudo externo pode desaparecer. E quando alguém não possui profundidade interior suficiente, perde também o senso de si mesmo. Epicteto dizia: não são as coisas que perturbam os homens, mas a forma como eles enxergam as coisas. Isso muda completamente nossa percepção sobre sofrimento. Porque maturidade emocional não é controlar tudo o que acontece. Isso é impossível. Maturidade é desenvolver estabilidade interior suficiente para não ser destruído por aquilo que acontece. É compreender que a vida será imprevisível, mas ainda assim permanecer inteiro. É possuir princípios profundos o bastante para que o caos externo não controle totalmente sua identidade. E talvez o problema de muitas pessoas seja exatamente este: vivem dependendo emocionalmente do ambiente ao redor. Precisam de validação constante para se sentirem importantes. Precisam ser aprovadas para acreditarem em si mesmas. Precisam ser vistas para sentirem que possuem valor. Mas quem depende completamente do olhar dos outros vive emocionalmente escravizado. Michel de Montaigne dizia que a maior coisa do mundo é saber pertencer a si mesmo. E isso é profundidade. É a capacidade de permanecer conectado à própria essência mesmo quando o mundo tenta redefinir quem você é. Para quem sente que está vivendo no limite emocional, exausto mentalmente e pressionado pela rotina, a leitura de Síndrome de Burnout pode funcionar como um verdadeiro alerta sobre os perigos do esgotamento silencioso. Henrique Lumin aborda como a pressão constante, a autocobrança excessiva e o excesso de responsabilidades vem destruindo emocionalmente milhares de pessoas que aprenderam a sobreviver no automático. Em um tempo onde produtividade virou sinônimo de valor pessoal, compreender os sinais do burnout deixou de ser apenas importante e se tornou necessário para preservar saúde mental, qualidade de vida e equilíbrio emocional. Essa síndrome já é reconhecida como fenômeno ocupacional ligado ao estresse crônico no trabalho. É importante ressaltar que uma árvore madura não deixa de sentir o vento. Ela apenas não abandona suas raízes por causa dele. Talvez seja isso que signifique maturidade: sentir pressão sem perder identidade. Passar por perdas sem abandonar princípios. Atravessar crises sem esquecer quem você é. Porque pessoas superficiais vivem reagindo ao ambiente. Pessoas profundas permanecem firmes mesmo quando tudo muda. Confúcio dizia que o homem superior permanece firme sem ser rígido. Isso é extraordinário porque profundidade não significa dureza emocional. Árvores fortes não são imóveis. Elas se movem com o vento sem perder conexão com o solo.
E talvez pessoas maduras sejam exatamente assim. Flexíveis sem perder essência. Sensíveis sem serem frágeis. Firmes sem perder humanidade. Mas existe algo importante que quase ninguém percebe. Raízes crescem no invisível. Ninguém vê. Ninguém aplaude. O mundo valoriza resultados aparentes, mas ignora processos silenciosos. Ninguém posta disciplina diária nas redes sociais. Ninguém exibe o processo doloroso de reconstrução interior. As pessoas mostram frutos, não raízes. E isso cria a ilusão de que crescimento verdadeiro acontece rapidamente. Mas tudo aquilo que possui profundidade foi construído lentamente. Aristóteles dizia que a excelência não é um ato, mas um hábito. Isso significa que profundidade não nasce de momentos isolados. Ela nasce de decisões repetidas diariamente. Na disciplina praticada quando ninguém está olhando. Na honestidade mantida quando mentir seria mais fácil. Na permanência quando desistir parece confortável. No silêncio que confronta você consigo mesmo. E talvez seja exatamente isso que assuste tanta gente. Porque profundidade exige confronto interior. Exige olhar para medos, inseguranças, feridas e contradições. Exige abandonar distrações constantes e desenvolver consciência. Blaise Pascal dizia que grande parte dos problemas humanos nasce da incapacidade do homem de permanecer sozinho em silêncio. Porque o silêncio revela aquilo que distrações escondem. Revela superficialidades emocionais, vazios internos e dependências invisíveis. Mas é justamente nesse confronto silencioso que raízes verdadeiras começam a crescer. E sem raízes não existe permanência. Sem profundidade, qualquer vento se torna destrutivo. Sem construção interior, qualquer crise redefine completamente uma pessoa. Então talvez a pergunta correta nunca tenha sido como evitar tempestades. Porque isso é impossível. Talvez a verdadeira pergunta seja: o que dentro de você está sendo construído enquanto os ventos ainda não chegaram? Porque no final, não será sua aparência que sustentará você. Não será dinheiro, status ou reconhecimento. Será profundidade. Será consciência. Será identidade. Será aquilo que ninguém vê, mas que sustenta tudo aquilo que aparece. E talvez o antigo provérbio oriental continue atravessando séculos justamente porque ele nos lembra de uma verdade que o mundo moderno tenta esquecer. Árvores fortes não negociam profundidade. Porque sabem que um dia o vento virá. Em meio a tanta ansiedade, distrações e desgaste emocional, Sob Controle surge como uma proposta prática para quem deseja retomar as rédeas da própria vida. Na obra, Henrique Lumin mostra que viver sem controle emocional, financeiro e mental não é liberdade, mas uma prisão silenciosa construída aos poucos pela desorganização emocional e pela falta de direção. O livro trabalha áreas fundamentais como emoções, finanças, relacionamentos e propósito, ajudando o leitor a recuperar clareza mental, disciplina e consciência sobre as próprias escolhas. Em uma sociedade marcada pela impulsividade e pelo excesso de estímulos, aprender a viver sob controle se tornou uma habilidade indispensável. E talvez depois de tudo isso você tenha entendido uma verdade importante: o vento nunca foi o verdadeiro problema. As tempestades fazem parte da vida. As perdas fazem parte da vida. As crises fazem parte da vida. Em algum momento todos nós seremos pressionados, abalados e testados pela realidade. O que define quem permanece de pé não é a ausência de dificuldades, mas a profundidade daquilo que foi construído dentro de cada um. Porque pessoas superficiais vivem dependendo das circunstâncias para permanecerem bem. Se tudo está funcionando, elas estão fortes. Se recebem aprovação, se sentem valiosas. Se a vida está confortável, acreditam que possuem estabilidade. Mas basta o vento mudar, e tudo desmorona. Já pessoas profundas aprenderam algo diferente. Aprenderam que verdadeira força não nasce da aparência, nasce da construção interior. Nasce da disciplina silenciosa, da maturidade emocional, da consciência, dos princípios e da capacidade de permanecer firmes mesmo quando ninguém está olhando. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste em enfrentar acaba controlando sua vida. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente vive emocionalmente frágil, porque passou anos fugindo do processo que criaria profundidade. Mas ainda dá tempo de construir raízes. Ainda dá tempo de fortalecer sua mente, amadurecer sua visão e desenvolver uma estrutura interior que não dependa apenas das circunstâncias externas para continuar firme. Porque no final, não será o tamanho dos ventos que definirá sua permanência. Será a profundidade das suas raízes. E talvez o grande segredo da vida seja exatamente esse: pessoas fortes não nascem prontas.
Elas são construídas silenciosamente nos processos que quase ninguém vê. Se esse conteúdo falou com você, já se inscreve no canal seguindo para cima, porque aqui a gente não busca apenas aparência de crescimento. Aqui a gente aprende a criar profundidade, fortalecer a mente e construir uma vida capaz de permanecer firme mesmo quando os ventos mais fortes chegarem. Quando o assunto é proteção emocional em tempos tão acelerados e emocionalmente desgastantes, faz-se necessário a leitura do livro Blindagem Mental, pois ele se conecta perfeitamente com essa discussão. Na obra, Henrique Lumin apresenta estratégias para fortalecer a mente, desenvolver resiliência emocional e impedir que pressões externas destruam a paz interior. O livro aborda temas como autocontrole, fortalecimento mental, superação de crenças limitantes e construção de hábitos emocionais saudáveis, mostrando que uma mente forte não é aquela que nunca sofre, mas aquela que aprende a permanecer firme mesmo em meio ao caos. Em uma geração emocionalmente cansada, construir uma blindagem mental saudável talvez seja uma das maiores necessidades da atualidade. E talvez a maior reflexão que tudo isso nos deixe seja justamente entender que saúde mental não pode mais ser tratada como algo separado da vida profissional e financeira, porque na prática, tudo está conectado. Uma mente emocionalmente sobrecarregada dificilmente consegue construir estabilidade, clareza e equilíbrio duradouro. O cansaço emocional silencioso afeta escolhas, destrói relacionamentos, enfraquece sonhos, compromete oportunidades e, aos poucos, faz com que muitas pessoas apenas sobrevivam, sem realmente viver. O mais preocupante é que grande parte desse sofrimento se tornou invisível. Vivemos em uma sociedade que aprendeu a normalizar ansiedade constante, excesso de trabalho, exaustão mental e autocobrança extrema como se tudo isso fosse apenas parte natural da vida adulta. Mas não deveria ser. Nenhum sucesso vale o preço da destruição emocional. Nenhum dinheiro compensa uma mente em colapso. Nenhuma conquista profissional faz sentido quando a pessoa perde a própria paz no caminho. Cuidar da saúde emocional não significa abandonar ambições, diminuir objetivos ou deixar de buscar crescimento. Pelo contrário, significa construir uma vida mais sustentável, consciente e equilibrada, onde sucesso não seja medido apenas por números, produtividade ou aparência, mas também pela capacidade de viver com clareza mental, estabilidade emocional, propósito e qualidade de vida. Talvez você não consiga controlar todas as pressões do mundo moderno, mas pode começar aprendendo a cuidar daquilo que sustenta todas as áreas da sua vida, sua mente. Porque quando a saúde emocional entra em colapso, todo o resto começa a perder força junto. Mas quando ela é fortalecida, até os desafios mais difíceis passam a ser enfrentados com mais clareza, inteligência e equilíbrio. E se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe essa reflexão com outras pessoas. Muitas vezes, alguém próximo pode estar sorrindo por fora, trabalhando normalmente, seguindo a rotina todos os dias, mas emocionalmente lutando uma batalha silenciosa que ninguém percebe. Falar sobre saúde mental é acima de tudo um ato de consciência, humanidade e cuidado coletivo. Se esse conteúdo abriu a sua mente, se fez você enxergar o jogo de uma forma diferente, se inscreva agora no canal seguindo para cima. Aqui você não vai encontrar ilusões. Vai encontrar clareza, estratégia e princípios que realmente funcionam. Ative o sininho e continua com a gente, porque o jogo já começou. E agora é a sua vez de vencer a primeira etapa. Vale ressaltar que ainda há a possibilidade de desfrutar de uma vida saudável emocionalmente. Infelizmente, o mundo que cobra produtividade o tempo inteiro está fazendo muitas pessoas agirem no automático, emocionalmente cansadas, ansiosas e tentando sustentar uma rotina que já ultrapassou seus limites há muito tempo. A verdade é que mente, emoções, trabalho e dinheiro estão profundamente conectados. Quando uma dessas áreas entra em colapso, as outras inevitavelmente começam a sentir os impactos também. E foi exatamente por isso que trouxemos esse conteúdo tão necessário nos tempos atuais. E para você que deseja aprofundar ainda mais esse assunto, os livros de Henrique Lumin abordam exatamente temas como inteligência emocional, burnout, fortalecimento mental, equilíbrio emocional e controle da própria vida. Adquira-os pelo site da Amazon. Os links estão disponíveis na descrição.